Salve, rapaziada, bom dia para todos vocês. Sorteio da Copa do Brasil realizado e eu vou começar com a análise do Timbuzinho. O Náutico vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo nos aflitos. O Náutico deu azar ou sorte? Eu já vou adiantar. Tá mais pro azar do que pra sorte. Vai ser pouquíssimo provável o Náutico se classificar. Primeiro, o Náutico estava no pote 2 e poderia enfrentar todos esses times aqui do pote 1 na esquerda. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e por aí vai. Então o São Paulo foi o adversário mais fácil possível para o Náutico? Não. Teria adversários mais fáceis do que o São Paulo? Sim. O Grêmio, que não está jogando absolutamente nada e que tem um elenco pior do que o de São Paulo. O Red Bull Bragantino, que também vem jogando muito mal na temporada, foi passando aí aos trancos e barrancos na primeira e na segunda fase da Copa do Brasil. E tem um elenco, de certo modo, muito mais limitado do que o São Paulo, por exemplo. A gente pode citar até o próprio Cruzeiro, que está jogando mal na temporada. Ontem perdeu para um time que eu nunca vi falar na minha vida. Nunca, não sei nem qual é o nome do time, sendo bem sério até agora. O Fortaleza, que também tá mal na temporada. O Atlético Paranaense, que é um time de Série B. Então, assim, teriam adversários mais fáceis do que o São Paulo, mas também teria adversários mais difíceis. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo, Inter, Bahia, Santos, Vasco. Então, assim, não foi o adversário mais fácil do mundo, mas também não foi o mais difícil do mundo. Tá naquela zona intermediária, mais para ser mais difícil do que para ser o mais fácil possível, tá? E aí, seguinte, além disso, a gente tem que trazer análise do mando de campo, né? O Náutico deu, de certo modo, o azar de pegar o primeiro jogo no Morumbi. Por quê? Vou explicar. A tendência é que o São Paulo no Morumbi consiga construir um resultado. Faça 2-0, ou um 3-0, ou um 3-1. Se o Náutico perder o primeiro jogo por esse placar, não tem nenhuma atmosfera para o jogo da volta, cara. O Náutico não vai reverter 2 gols nos aflitos. Esquece, gente. Então veja só, o Náutico venceu do Sport na Ilha do Retiro, o Náutico venceu do Ceará nos aflitos, o Náutico venceu do Vitória no Barradão. Beleza, tudo isso é maravilhoso, mas vamos lá. O Náutico pegou um Ceará ainda em construção de certo modo, mas teve méritos, venceu, jogou mais, ok. Pegou um Sport também em construção, jogando mal pra caramba na temporada. Não é o Sport atual, é um outro Sport aquele lá atrás, é um outro Ceará aquele lá atrás. E o Náutico venceu do Vitória por 2-0. Com méritos pra caramba. Eu acho que esse 2-0 do Náutico contra o Vitória é muito mais um balizador e um ponto de referência do que o jogo contra o Sport e contra o Ceará, por todo o contexto. Mas enfim, eu não vou botar esse debate aqui de 2 meses e meio, 3 meses atrás. Então, assim, beleza que o Náutico consegue, na maior parte do tempo, marcar bem, se defender bem, e conseguir fazer isso muito bem contra o Ceará, contra o Sport e contra o Vitória, fazendo aquela linha do 5-4-1, principalmente contra o Sport e contra o Vitória. Funcionou muito bem na maior parte do tempo. Beleza, tudo isso é lindo e maravilhoso, mas eu vou colocar o ponto de vista aqui. Ceará, Sport e Vitória são times do Z6 da Série A. São times de 14ª colocação para baixo, pelo menos na teoria. Já o São Paulo não é isso. O São Paulo é o time do G6, ou do G8 pelo menos, na temporada da Série A. Você pega um time ali, tese de pré-Libertadores para uma vaga direta ali na Libertadores. E olha que o São Paulo vem jogando mal na maior parte do tempo. E aí é um outro detalhe. O que não pesa tanto negativamente ainda para o Náutico aí é que o São Paulo não está jogando nada na maior parte do tempo da temporada. Se o São Paulo jogar 15%, 20% a mais do que está jogando, o Náutico não tem chance nenhuma, gente. Eu diria que por probabilidade eu colocaria 95-5 para o São Paulo se classificar aí nesse confronto. E ainda mais, vamos lá, né? Sendo 2 jogos, é muito mais difícil se classificar contra o time de Série A do que se só fosse em um jogo. Em um jogo, Náutico e São Paulo nos aflitos, porra, tem jogo pra caramba ali. Você colocaria em 80-20, 75-25. Agora, 2 jogos, o Náutico pegando o time de Série A, com muito mais qualidade, com Oscar, com Lucas, Caleri que tá em péssima fase, mas ainda assim é um centroavante que pode decidir. Luciano que também não tá em boa fase, mas pode decidir. Aí você tem um pouco mais lá atrás, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Rafael, cara, tem muita qualidade. Até se o Náutico conseguir levar o jogo para os pênaltis e fizer esse milagre, de levar o jogo para os pênaltis, que eu já acho que vai ser um milagre, não vai se classificar muito provavelmente, porque o São Paulo tem um ótimo goleiro, pegador de pênalti, e tem um time melhor, né? Então acho muito difícil. E aí vamos lá, para finalizar. Se você pega o primeiro jogo nos aflitos, o Náutico poderia criar uma atmosfera, teria um público ali de 17, 18 mil torcedores pelo menos, para tentar buscar 1-0 nos aflitos. E aí jogar uma pressão para o São Paulo no Morumbi. Da torcida começar nos primeiros minutos, já começar a vaiar, já começar a pressionar, já começar a xingar jogador, e aí criar uma atmosfera boa para o Náutico. O Náutico jogando naquele 5-4-1 no Morumbi. Agora, o Náutico ele vai ter que jogar retrancadão no Morumbi, o jogo todo praticamente, tentando explorar uma ou outra jogada em transição.
e achar um gol na aleatoriedade aí, porque eu não consigo projetar o Náutico nem fazendo gol no São Paulo no Morumbi. Mas pode acontecer, futebol, torço para o Náutico se classificar, mas acho difícil isso acontecer. E aí o Náutico vai ter que conseguir um resultado. Se o Náutico perder por um gol de diferença, ainda tem jogo para o jogo da volta. Só que o Náutico vai ter que sair e vai ter que se expor e vai gerar espaço. E o São Paulo tem muito mais qualidade. Se o Náutico perder por 2 gols de diferença no Morumbi, esquece, já foi. O Náutico não tira 2 gols de São Paulo nos aflitos. Ah, gente, nos aflitos é Caldeirão. Esquece. Eu acho que nenhuma mobilização do torcedor do Náutico vai ter muito grande se o Náutico perder por 2 gols de diferença. Não vai, gente. Vamos lá, vamos para a parte prática. Né? O Náutico não vai reverter muito isso. Então, se o Náutico quiser se classificar, perca de pouco, um gol no máximo, ou empate o jogo, ou até vença, né? Que eu acho quase que impossível. Mas, enfim, aguardar. Rapaziada, a gente vai trazer análise aqui do pós-jogo, pré-jogo, quando tiver o jogo no dia mesmo, tá? O jogo vai acontecer daqui a 21 dias, 20 dias, na verdade. Então, daqui para lá, tudo pode mudar ainda. Treinador, jogador, enfim, isso é um debate para depois. Vamos lá, Bahia e Paysandu. Cara, o Paysandu começou a temporada na Série A, na Série B, perdendo para o Atlético Paranaense em casa. O Bahia, acredito que se eu colocar um mescladão nos 2 jogos, o Bahia vence os 2 jogos e consegue um agregado ali de pelo menos 2 gols de diferença. O Bahia é muito melhor do que o Paysandu. Não dá para falar que o Bahia teve a melhor sorte do mundo, a maior sorte. Ah, o Bahia deu muita sorte no sorteio. Não, mas também não deu azar, né? Tá longe de ter tido azar aí no sorteio. Porque, mais uma vez, a gente volta aqui para olhar os possíveis adversários do Bahia. Teria adversários mais difíceis? Teria. Ceará, Criciúma, CRB, Novo Horizontino. E por aí. Tipo, teriam uns 5, 6, 7 aí adversários mais difíceis do que o Paysandu. Então o Paysandu está naquela zona intermediária ali. Acho que o Bahia é muito favorito. Diria que, sei lá, 80-20 para se classificar. É menos favorito do que o São Paulo é contra o Náutico, mas ainda assim o Bahia tem a obrigação de avançar. E mesmo se avançar no sufoco, vai avançar, cara. Sei lá, 1-0 no agregado, nos pênaltis. Acho muito difícil o Bahia ser eliminado da Copa do Brasil aí nessa terceira fase, porque não pegou adversário tão difícil assim, não. Não acho que vai ser uma baba, a coisa mais fácil do mundo, mas acho que o Náutico se classifica. O Bahia se classifica. 80-20 aí pro Bahia, tá, gente? Bom, Fortaleza e Retrô. O Fortaleza vai enfrentar o Retrô. Ah, sim, o primeiro jogo é no Pará, né? O jogo contra o Bahia. E o segundo jogo é na Fonte Nova. Bom, eu acho que não teria uma grande mudança, não, porque o Bahia joga tentando propor jogo dentro e fora de casa e joga bem na maior parte do tempo. Não vai ter uma grande diferença, não. Fortaleza e Retrô. Diria que aí é um 70-30 para o Fortaleza. É favorito, é. Pela bola jogada, pode ser eliminado? Pode. O Retrô vem evoluindo na temporada, venceu do Sport na Ilha do Retiro, levou o jogo para os pênaltis, quase foi campeão no tempo normal. Então, o Retrô mostrou 2 facetas contra o Sport. Uma do time humilhado, outra do time que humilha. Se você parar para analisar, durante 180 minutos, em cerca de 70, 80 minutos, o Retrô foi humilhado contra o Sport. O Sport fez 3-0, poderia ter feito até mais. Mas no outro recorte de 100 minutos, 80, 100 minutos por volta disso, o Retrô jogou mais, humilhou o Sport, fez 3-0 e poderia ter feito até um 4-0, pegando esses 2 recortes, né? Então, assim, é um time que tem o Fernandinho, que joga muita bola, tem uma boa bola parada, é um cara que tem muita dinâmica no meio campo, o Hadley, que é um bom volante, tem Jonas, que é experiente, Rômulo, que é experiente, tem um goleiro, Fabian Volpe, que pega a pênalti também, então é bom ficar esperto com ele. Se a gente parar para analisar no ataque, só tem isso também, né? No ataque você vai depender de Wesley Mascote e tal. Então, assim, é difícil, né? Projetar o Retrô se classificando. Primeiro jogo é na Arena, segundo jogo é no Castelão. Em 2 jogos, o Retrô se classificar contra o Fortaleza é bem difícil. Fortaleza é favorito aí para enfrentar, para passar do Retrô. Mas é o tal negócio. Fortaleza joga tão mal na maior parte do tempo que não dá pra gente garantir mesmo, porra, vou botar minha mão no fogo pelo Fortaleza. Mas assim, se o Fortaleza evoluir 10% daqui para o dia 30, que eu acho que isso é possível, contratou agora o Alanzinho, contratou o Rodrigo Santos, contratou o Daverson, recentemente também, beleza, que já estreou. Acho que o Fortaleza evoluindo 10% do que está jogando, o Fortaleza passa do Retrô no tempo normal, sem tanto susto, sem tanto perrengue. Agora, se continuar jogando essa bola paupérrima, essa bola ridícula, tem chance de ser eliminado sim, tá? Não vamos ficar surpreso, não. Já pegou o Retrô na segunda fase da Copa do Brasil do ano passado, inclusive, mas foi um jogo único, né? O jogo foi para os pênaltis e o Fortaleza avançou. Então, para vocês terem ideia, né? Mesmo indo para os pênaltis, eu ainda acho Fortaleza favorito. 70-30, 75-25 é um bom. É uma boa distribuição ali de probabilidade. Então, Bahia 80-20, ou até mais, vai 85-15 para o Bahia.
75-25 para o Fortaleza aí, nesse confronto, e 90-10 ou 95-5 para o São Paulo passar. O Náutico não deu muita sorte não, e, porra, time de Série C, né, irmão? Pegando time de Série A, é lógico que vai ter um abismo muito grande. Ceará e Palmeiras, cara, a torcida do Ceará, sim, e só mais um ponto. O Fortaleza pegou um adversário que não foi muito difícil não, cara. Poderia ter pegado uns 10 adversários mais difíceis do que o Retrô. Então o Fortaleza não deu azar no sorteio, não. Muito pelo contrário, deu até sorte. E o primeiro jogo é aqui em Pernambuco, o segundo jogo é no Castelão. Eu prefiro decidir o jogo da volta com o apoio do meu torcedor. Então, para mim, o Fortaleza, na maior parte do tempo, a minha análise vai ser essa, pelo menos, tá? Para você não falar, pô, então tu tá entrando em contradição, porque pro Náutico seria melhor pegar o São Paulo primeiro nos aflitos. Eu penso mais ou menos dessa forma. Pelo contexto que eu já falei aqui para vocês. Mas, para a maioria dos confrontos, eu prefiro decidir em casa. Bom, Ceará e Palmeiras, né? Cara, primeiro, vamos lá, né? Pegar o ponto de vista do Palmeiras. O Palmeiras não deu sorte. Se a gente for analisar o ponto de vista do Palmeiras, o Palmeiras não deu sorte não, cara. O Palmeiras pegou o adversário mais difícil do pote 2. Primeiro, é o único time de Série A no pote 2, que é o Ceará. Segundo, o Ceará é um time que, até o momento, tá colocando dificuldade pro pessoal da Série A. Venceu do Grêmio jogando bem durante uma parte do tempo, marcando pressão nos primeiros 35, 40 minutos e fazendo 1-0. Se a gente parar para analisar, contra o Bragantino, também estava fazendo 30 minutos assim, impecáveis, faz 2-0 e depois toma um empate. É um time encaixadinho defensivamente na maior parte do tempo. Então, assim, é um time superior tecnicamente a todos os outros times do pote 2. Então, dá para se falar que o Palmeiras não deu sorte não nesse sorteio. O primeiro jogo vai ser no Castelão, o segundo jogo no Allianz Parque, né? Do ponto de vista do Ceará, o Ceará também não deu sorte, né? Tá longe de ter tido a sorte, porque poderia pegar adversários muito mais acessíveis. Sei lá, um Bragantino, que o Ceará já enfrentou, inclusive. Sei lá, um Vasco, porra, que não tá tão distante do Ceará em relação à bola jogada e elenco e todo o contexto da temporada nesse momento. Um Grêmio da vida, que o Ceará já enfrentou e venceu, que o Grêmio não joga absolutamente nada. Então o Ceará poderia ter uns 7, 8 adversários mais fáceis do que o Fortaleza para ter um clássico rei, que o Ceará é pai do Fortaleza. Então, assim, o Ceará deu azar no sorteio, cara. Não dá para falar que deu sorte, não. Primeiro jogando no Castelão, segundo jogando no Allianz Parque. E aí é 65, 35 para o Palmeiras passar. Eu diria que se a gente for pegar os principais clubes do Nordeste e fizer uma distribuição ali de probabilidade, o jogo mais equilibrado é Ceará e Palmeiras mesmo, não tem para onde. Até porque são dois times de Série A se enfrentando, né? O time de Abel Ferreira não joga nada. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo sobre Abel de novo, viu? O trabalho de Abel Ferreira é uma piada. Até o momento o Palmeiras não tá muito bem encaixado. Os valores individuais não estão jogando muito bem. Rafael Veiga, Vitor Roque, se a gente parar para analisar, Aníbal Moreno, o Everton. Cara, a maioria dos jogadores do Palmeiras que tem um potencial muito grande, uma margem de crescimento muito grande na temporada, não estão jogando muito bem. O Ceará pode fazer um jogo difícil contra o Palmeiras, pode fazer um jogo de muita marcação, de transição e velocidade, e pode vencer o jogo sim, cara. Não acho que é nenhum absurdo projetar o Ceará se classificando. Vírgula, dito isso, eu ainda sou cético em relação a esse Ceará, quando pegar times de primeiro escalão, que é o caso do Palmeiras. Já pegou o Bahia, que é um time ali hoje de segundo para primeiro escalão da Série A. E isso não é uma crítica ao Bahia não, tá, gente? Só para deixar claro, isso é um elogio. Segundo escalão é tipo assim, ó, tu tá sempre ali na briga pela Libertadores, se bobear, tu pode ali flertar com a briga no G3 até. Enfim. O Ceará pegou o Bahia na Fonte Nova, um Bahia reservão, com alguns pouquíssimos titulares, e o Bahia perdeu e o Bahia venceu do Ceará na Fonte Nova e jogando bem durante 75, 80% do tempo. E aí o Ceará cresce na reta final do segundo tempo, faz 2 gols e o jogo fica no 3-2, né? Então, assim, eu sou cético muito ainda em relação a esse Ceará, quando for pegar time de primeiro / segundo escalão na Série A. Acho difícil o Ceará se classificar, sendo bem sincero. Mas tem jogo, cara, tem jogo. A torcida do Palmeiras encara como um azar, e eu acho que foi o azar mesmo do Palmeiras, porque pegou o melhor time do pote 2, mas ainda assim o Palmeiras é favorito para avançar. Isso aí é óbvio para todo mundo, é evidente. Então, vamos aguardar o que é que vai acontecer aí, tá? E o Ceará vai ter que se provar e me provar o contrário, que eu ainda acho que o Ceará vai brigar muito forte para não cair até a última rodada, e tem um elenco limitado, cara, não tem para onde, não tem muito para onde correr não. Mas vamos fazer aqui a análise pós-jogo, pré-jogo e tal, e aí a gente pode estar aqui falando, porra, o Ceará me surpreendeu, passou do Palmeiras.
ou, apesar disso, nem seria uma grande surpresa, porque o Palmeiras não joga nada, né, gente? O Palmeiras não joga nada. Venceu do Sport com a ajuda da mão amiga da arbitragem. Então, o Ceará pode sim se classificar. Vou dizer para o Ceará passar do Palmeiras, inclusive. Bom, de resto, gente, assim, de análise de confronto, o CRB pega o Santos, primeiro jogo na Vila, segundo jogo no Rei Pelé. Diria que é 75-25, 70-30 para o Santos passar, vai. CRB no Rei Pelé é sempre muito chato. O Santos vai ter que fazer um bom placar no primeiro jogo, porque no jogo da volta lá no Rei Pelé, o Santos pode tomar tromba, viu? O CSA pega o Grêmio não joga nada, tem risco de eliminação. Diria que o confronto mais equilibrado dessa primeira fase é Red Bull, Bragantino e Criciúma, se a gente for fazer uma distribuição de probabilidade. Depois, Operário e Vasco da Gama. É um outro confronto ali com uma disparidade não tão grande assim. E é o Vasco, né? Sempre gosta de se complicar. Corinthians e Novo Horizontino também tem o seu equilíbrio, de certo modo. Dois times paulistas aí, sempre é difícil. E de resto, a gente já trouxe aí mais ou menos uma análise. O Atlético Mineiro deu sorte, o Flamengo deu sorte. Cruzeiro, de certo modo. O Cruzeiro não tá jogando nada, né? De olho. Botafogo deve avançar, Inter deve atropelar, Atlético Paranaense deve avançar também, Fluminense deve avançar. E é isso, tá, rapaziada? Bom, o vídeo já tá longo demais, né? Tamo junto, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative também as notificações. Valeu, gente, abraço.